Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET Volume 1 do terceiro ano do ensino médio, o PET de Física, e nós vamos focar nas atividades complementares. Pois bem, então temos o PET com o conteúdo, com as atividades deles. Eu quero que você leia, faça essas atividades e depois delas fazer essas atividades complementares, que fui eu que selecionei essas perguntas aqui. O foco então desse vídeo vai ser sobre a gente conversar sobre cada uma dessas perguntas para vocês entenderem a linha de raciocínio que deve seguir para conseguir fazê-las. Quando estiver tentando fazer elas, se ainda ficou com alguma dúvida, você pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que eu vou estar lá à disposição para a gente interagir e tirar qualquer dúvida que fique. Mas o importante é que você faça por conta própria, porque é assim que se concretiza o aprendizado. Combinados? Então vamos lá. Questão 1. Um pedaço de papel apresenta-se vermelho quando iluminado por uma luz monocromática vermelha e apresenta-se preto sobre a luz monocromática azul. Se o mesmo for visto à luz do dia, deverá apresentar-se na cor, você está me falar que cor que é esse papel na luz natural. As informações que a gente tem é que na luz vermelha ele é vermelho e na luz azul ele é preto. Então vamos lembrar isso daí? O que é a cor? A cor é quando um objeto absorve a luz e reflete uma única frequência. Quando o objeto não reflete frequência nenhuma, nós enxergamos ele como preto. E temos que lembrar que a luz do dia é a luz branca e é uma luz que tem todo o espectro de cor. Todas as frequências de cor estão dentro da luz branca. Ok? Então vai bater a luz branca, o papel vai absorver todas. E qual que ele vai refletir? A partir dessa ideia é que você vai saber qual que é a cor dele, ok? Questão 2. Um objeto está colocado sobre uma mesa que está ao ar livre. O mesmo está sendo iluminado apenas pela luz do sol. Observamos que ele tem a cor azul, porque ele... Então já falamos, né? Ó, um objeto ele absorve a luz branca com todos e ele só vai emitir numa frequência, nesse caso na frequência do azul. Aí você tem que me falar o nome certinho, aí irradiar, a difração, absorção, refração ou reflexão. O que está acontecendo aqui? Aí você tem que buscar a palavrinha correta, né? Pelo tudo que eu já falei aqui, fica até fácil de saber qual que é. Mas é só uma questão de saber o significado de cada uma dessas palavras. Então, peço que vocês leiam o material que vem no PET, busquem também no Google, né? Tem essa proatividade aí para entender exatamente esses conceitos e marcar a questão certa. Terceiro, agora nós vamos sair dessas questões de ótica e de luz e vamos falar de temperatura, porque isso também está no PET. Então vamos lá. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando um gás é resfriado de 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão de igual a 1 sobre 273,15. Raciocinou então que na temperatura de menos 273,15, a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de menos 273 graus Celsius de zero absoluto. Identifica a alternativa em que a conversão de unidades é incorreta. Então veja bem, o Kelvin ele criou uma outra escala de temperatura, diferente da do Kelvin, diferente da do grau Celsius. Então qual que é a ideia do Kelvin? Não vai ter temperatura negativa. Não existe temperatura negativa em Kelvin. Para isso, ele pegou a menor temperatura possível de existir no universo, que é menos 273,15, e chamou isso de zero. Então, nada pode ser menor do que 0 Kelvin. Não existe essa temperatura. E aí só vai subir. Então, o que aconteceu aqui? Se eu tenho 0 Kelvin, eu tenho menos 273 graus Celsius. Ou seja, de Kelvin para graus Celsius eu subtraio
273,15. E o contrário também funciona. Então, se eu estou no grau Celsius e quero ir para Kelvin, eu somo 273,15. E aí você vai fazer essas conversões em todos aqui e ver qual delas está incorreta, qual delas está errado. Beleza? 4. Um cientista coloca um termômetro e um becker contendo água no estado líquido. Supondo que o becker esteja no local ao nível do mar, a única temperatura que pode ter sido feita pelo cientista é... Então veja bem, a maioria das respostas está em Kelvin. Converta elas para graus Celsius, como a gente acabou de aprender a fazer isso na 3. Converteu todas para graus Celsius, nós temos água no nível do mar e ela está em estado líquido. Se a temperatura neste local fosse menor do que 0, estaria em estado sólido. Se ela fosse maior do que 100, estaria em estado gasoso. Se ela está em estado líquido, ela está entre 0 e 100 graus Celsius. Então, converta todos esses kelvins para graus Celsius. Veja, a única opção que está entre 0 e 100 é a correta. Veja, então, que a C não pode ser verdadeira, né? A C já está em graus Celsius e 130 ela já está no estado gasoso. Então, com certeza não é a C. E por último, ainda falando de temperatura, a gente vai ver dilatação de materiais. Então, um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lados 25 metros e para isso adquire 100 metros de fio. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita. Como não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura da cidade está mais baixa que a média e decide fazer os cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que ele estaria dilatado. Sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. E aí ele dá aqui, ó, o coeficiente de dilatação térmica linear do fio é 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, né, quando tem esse sinal daqui, é a mesma coisa que elevado, né? Então, menos 5 é a potência aqui em cima. Ele já te dá a fórmula, tá bem fácil, hein? Já te dá a fórmula de dilatação. Então, o tanto que o material vai dilatar, você multiplica comprimento inicial, o coeficiente, que ele acabou de te dar aqui em cima, e a diferença de temperatura. E aí, olha só, ele ainda te dá mais dica ainda, porque ó, ele está falando aqui em 100 metros e aqui ele fala em centímetro. Então, 2 centímetros é 0,02 metros. Aí é só substituir na fórmula. Vai ser 0,02, que é o ΔL, que é o que você quer, o L inicial, que é 100, vezes, que eu vou usar o ponto, vezes o coeficiente de dilatação, que é 10 elevado, aí o elevado a gente usa, né? Aqui o sinal, 10 elevado a menos 5. Não saiu aqui, peraí. 10 elevado a menos 5. Ou também um outro jeito que você pode fazer, isso é notação científica, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, vamos escrever ele por extenso. Vai ser assim, vezes o delta, que é essa letra grega, né? Que é o delta T, seria o delta temperatura. Ok. Gente, lembrando que isso daqui é a mesma coisa. Ah, né? 4, né, gente? É 4 vezes 10 elevado a 5. Então, 4 aqui, ó. 5. Desculpa. 4 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que isso daqui, ó. Essa é uma matéria da matemática que se chama notação científica. Então, vocês não estão lembrados muito bem disso? Dá uma pesquisada aí no Google, uma matéria de matemática, notação científica. Deem uma refrescada na memória, porque essa é uma matéria da matemática muito importante dentro da física. A gente usa ela o tempo todo. Agora, é resolver a equação. Faz essa multiplicação, passa para o outro lado da igualdade, então isso daqui passa como se fosse um denominador, né? Vai ser 0,2. 0,02 dividido por isso daqui,
você vai achar esse ΔT e responder ali. Ok? Novamente, ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, mas é importante que vocês façam esses exercícios para aprender. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.